On s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants. C'étaient d'honnêtes gens, et comme les autres, riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophique et la moins sérieuse de leur vie. La plus philosophique était de vivre, simplement, tranquillement. Estamos de volta com o programa Filosofando. Periodicamente, reclamamos de abusos na televisão, em propagandas e noticiário, na crença de que há certos valores que estão sendo transgredidos por puro sensacionalismo. Em todos esses casos, nossas crenças e valores determinam as nossas ações e atitudes sem que eles sequer nos passem pela cabeça. Mas eles estão lá, profundamente arraigados e extremamente influentes. Enquanto estamos ocupados em trabalhar, pagar as contas ou divertir-nos, não vemos necessidade de questionar essas crenças e valores. Mas nada impede que em determinado momento façamos uma reflexão profunda sobre o significado desses valores e crenças fundamentais e sobre a sua consistência. É nesse estado de espírito que formularemos perguntas como: o que é a realidade em si mesma? O que há por trás daquilo que vejo, ouço e toco? O que é o espaço? O que é o tempo? Se o que aconteceu há um centésimo de segundo atrás já é passado, será que o presente não é uma ficção? Será que tudo o que acontece é sempre antecedido por causas? O que é felicidade? Como alcançá-la? O que é o certo e o errado? O que é a liberdade? Essas perguntas são tipicamente filosóficas e refletem algo que poderíamos chamar de atitude filosófica perante o mundo e perante nós mesmos. É a atitude de nos voltarmos para as nossas crenças mais fundamentais e esforçar-nos por compreendê-las, avaliá-las e justificá-las. Muitas delas parecem ser tão óbvias que ninguém em sã consciência tentaria sinceramente questioná-las. Poucos colocariam questões máximas como matar é errado, a democracia é melhor que a ditadura, a liberdade de expressão e de opinião é um valor indispensável. Mas a atitude filosófica não reconhece domínios fechados à investigação. Mesmo em relação a crenças e valores que consideramos absolutamente inegociáveis, a proposta da filosofia é de submetê-los ao exame crítico, racional, argumentativo, de modo que a nossa adesão seja estabelecida em novo patamar. Em outras palavras, a proposta filosófica é a de que é para sustentarmos certas crenças e valores que sejam sustentados de maneira crítica e refletida. Muitos autores identificam a atitude filosófica com uma espécie de habilidade ou capacidade de se admirar com as coisas, por mais prosaicas que sejam. Na base da filosofia estaria a curiosidade típica das crianças ou dos que não se contentam com respostas prontas. Platão, um dos pais fundadores da filosofia ocidental, afirmava que o sentimento de assombro ou admiração está na origem do pensamento filosófico. A admiração é a verdadeira característica do filósofo, não tem outra origem a filosofia. Palavra de Platão. Na mesma linha, afirmava Aristóteles, os homens começam e sempre começaram a filosofar movidos pela admiração. Embora essa capacidade de admirar-se com a realidade possa estar na origem do pensamento filosófico, isso não significa que tal admiração provoque apenas e tão somente filosofia. O sentimento religioso, por exemplo, pode igualmente surgir dessa disposição. A aparente perfeição da natureza, as sincronias dos processos naturais, a complexidade dos seres vivos podem causar profunda impressão no indivíduo e levá-lo a indagar se o responsável por tudo isso não seria uma inteligência superior. Uma paisagem que a todos parecesse comum e sem atrativos
poderia atrair de modo singular o olho do artista e fazê-lo criar uma obra de arte que revelasse nuances que escaparam ao olhar comum. Analogamente, embora a queda de objetos seja um fenômeno corriqueiro, se nenhum cientista tivesse considerado esse fenômeno surpreendente ou digno de nota, não saberíamos nada a respeito de gravidade. Esses exemplos sugerem que, além de certa atitude em relação à nossa experiência da realidade, há um modo de interpretar a realidade e nossas crenças a seu respeito que diferenciariam essa investigação da religião, da arte e da ciência. Ao contrário da religião, que se estabelece, entre outras coisas, sobre textos sagrados e sobre a tradição, a filosofia recorre apenas à razão para estabelecer certas teses e refutar outras. Como já mencionado, a filosofia não admite dogmas. Não há, em princípio, crenças que não estejam sujeitas ao exame crítico da filosofia. Disso não decorre um conflito irreconciliável entre a filosofia e a religião. Há filósofos que argumentam em favor de teses caras às religiões, como, por exemplo, a existência de Deus e a imortalidade da alma. Mas um argumento propriamente filosófico em favor da imortalidade da alma apresentará como garantias apenas as suas próprias razões. Ele apelará somente ao assentimento racional, jamais à fé ou à obediência. O conhecimento filosófico tem por origem a capacidade de reflexão do homem e por instrumento o raciocínio. Será a ciência suficiente para explicar o sentido geral do universo? Os que respondem que não, esses buscam essa explicação através da filosofia. Filosofando, ultrapassam-se os limites da ciência, delimitados pela necessidade de comprovação concreta, para compreender ou interpretar a realidade na sua totalidade. Tendo o ser humano como tema permanente das suas considerações, o filosofar pressupõe a existência de um dado determinado sobre o qual refletir, por isso apoia-se nas ciências. Hoje o programa Filosofando fica por aqui. Voltaremos na próxima semana, não perca!